convidar a abrir a Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Tenho convicção que tem uma palavra para você hoje, direto ao teu coração, direto à tua necessidade, daquilo que, não vou dizer que você quer ouvir, mas daquilo que você precisa ouvir. Porque essa tem que ser a nossa expectativa. Senhor, fala aquilo que eu preciso, não o que eu quero. Porque muitas vezes o que nós queremos está na contramão da vontade de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. Diz assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Quem puder pode sentar. Glória a Deus! Eu não sei se estão acostumados com mensagens longas de 1 hora. Estou brincando. Nosso culto sempre é bem objetivo, direto, tanto o louvor como a oração e a palavra. Querido, se fosse colocado um livro na entrada de cada igreja, e até um livro aqui na entrada, né, deste local, e cada um dos membros, cada um dos presentes, escrevesse nesse livro como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, muitas histórias nos surpreenderia, porque cada um tem uma história a se contar. Não tem como negar, queridos, que a Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade ou é formada por uma multidão de ex. Você sabia? É ex de tudo. Tudo que você possa imaginar tem dentro da Igreja do Senhor. Ex-ladrão, ex-alcoólatra, ex-homossexual, ex-prostituta, ex-adúltero, ex-fofoqueiro, ex-assassino, ex-viciado em drogas, ex-viciado em pornografia, ex-traficante. Teríamos também ex-viciados em redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Com certeza teríamos também ex-viciados em novelas, filmes, jogos, séries, pessoas que eram presas às coisas que, talvez humanamente falando, seriam lícitas, mas que tornam as pessoas escravas. Algum tempo atrás eu assisti o testemunho de um pastor muito conhecido chamado Paulo Júnior. Não sei quem já ouviu falar desse pastor, um pastor muito usado por Deus. Só que eu nunca poderia imaginar que ele viveu quase 10 anos preso nas drogas como maconha, cocaína, crack e outros. Além de usuário, ele ainda chegou a traficar drogas. Algo incrível. Hoje ele é o quê? Um pregador do Evangelho. Aleluia. Hoje ele é um homem de Deus. Hoje ele não usa mais drogas, mas é um instrumento usado por Deus para libertar pessoas das drogas na pregação do Evangelho. É disso que Paulo fala nos versículos que lemos, amados. O apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Corinto, também teve um passado negro. O apóstolo Paulo, ele teve um passado sombrio. Se talvez você ache que teu passado seja sombrio, talvez você lendo a vida do apóstolo Paulo tenha até um certo consolo. Por quê? O passado dele foi negro. Ele era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele tinha prazer em matar crentes. Ele tinha prazer em aprisionar os crentes e levar acorrentado para a cadeia. Mas um dia, Jesus transformou a vida de Paulo. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. De blasfemador, ele passou a ser um pregador, um missionário, um embaixador de Deus. Aleluia. E eu creio que Deus é poderoso para fazer
na tua vida isso também. Não na mesma categoria que o apóstolo Paulo, porque ele foi único. Mas você pode ser único como eu sou único. Deus fez a forma tua e jogou fora. Como fez a minha e jogou fora. Cada um tem a sua individualidade. E depois, já como missionário, em uma das suas viagens missionárias, Paulo chegou na cidade de Corinto. Nesse contexto que eu li aqui agora. Ele chegou ali em Corinto para pregar a palavra de Deus. E houve momentos difíceis nessa cidade. Houve momentos de lutas, tribulação, desânimo. Quem não passa por lutas, tribulações, desânimos, dá vontade de jogar tudo para o alto. Eu não vou conseguir. E ele foi ali como missionário, mas tinha bastante dificuldades. Mas a Bíblia diz que numa noite, talvez desanimado, ele foi reanimado por Deus por meio de uma visão. Atos 18, versículo 9, se você quiser anotar, diz que o Senhor apareceu a Paulo dizendo o seguinte: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, é muito lindo isso. É interessantíssimo o que Jesus disse para Paulo. Disse que ele tinha muito povo naquela cidade. Irmãos, se você ler um pouquinho a história da cidade de Corinto, era uma cidade totalmente promíscua, com os pecados imagináveis e inimagináveis. Tudo de ruim tinha ali. E Deus fala que tinha muito povo naquela cidade. E eu creio que Deus tem muito povo aqui, né? Entre os que estão aqui reunidos. Sabe por quê, queridos? Que Deus tinha muito povo naquela cidade? Porque Corinto, como já disse, era uma cidade entregue à idolatria, à imoralidade sexual. Era uma cidade entregue à bebedeira, ao roubo, à fofoca, enfim, a todo tipo de pecado. Mas em meio àquela população perdida, Jesus iria resgatar dentre eles um povo santo ao Senhor. Na cidade de Corinto, havia muitas pessoas perdidas, mortas em delitos e pecados. Jesus disse a Paulo: não pare de pregar, porque através da pregação do Evangelho, vidas serão transformadas, libertas das garras de Satanás. Porque Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. Sabe o que é interessante, querido? Jesus não disse que todos de Corinto seriam salvos. Jesus disse para Paulo: olha, eu tenho muita gente nessa cidade, mas não disse que tinha todos. Eu acho intrigante isso. Irmãos, Jesus não era universalista, nem Paulo era universalista. O universalista crê que todos, crendo ou não, serão salvos no último dia. Mas a Bíblia não ensina essa heresia. Não ensina. Sabe por que nem todos seriam salvos em Corinto? Porque nem todos creriam na mensagem do Evangelho. Nem todos dariam ouvidos à pregação do Evangelho. Muitos ouviriam, mas não creriam. Entraria por um ouvido e sairia por outro. Não seja, meu amado, esse tipo de ouvinte. Assimile a palavra, creia na palavra e se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo até o fim. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é para aquele que crê. Não é para aquele que crê uma única vez e depois abandona, não. É para aquele que crê até o fim. Se Deus amou o mundo, queridos, ao enviar Jesus para morrer por todos, mas nem todos serão salvos. Aí eu pergunto, que amor é esse? Amados, as pessoas são chamadas à salvação por intermédio do Evangelho, da pregação do Evangelho. No entanto, nem todos dizem sim a esse chamado ou convite. No entanto, Deus continua chamando pecadores ao arrependimento em cada cidade dessa nação, desse mundo. Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. E assim como Deus usou o apóstolo Paulo por 1 ano e 6 meses, pregando ali na cidade de Corinto, Ele também conta comigo, Ele conta contigo, para espalhar as boas novas da salvação por esse mundo afora. Amém, queridos? Creia nisso.
A nossa sociedade moderna está tão perdida como a cidade de Corinto. As práticas pecaminosas daquela época são as mesmas de nossos dias. O ser humano do passado é a mesma porcaria do ser humano do presente. Pecador, perdido, carente de salvação. Por isso Paulo foi chamado por Deus para pregar e não se calar. Ele tinha que pregar que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha que pregar que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo tinha que pregar que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para você que se considera um nada, um João ninguém, filho de coisa nenhuma. Jesus veio por você. Ele morreu por você, derramou o seu precioso sangue por você para te resgatar. E se você se considera um doente perdido, eu digo que foi por você que Jesus morreu e ressuscitou. Agora, queridos, vamos ver os tipos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus na cidade de Corinto. Lembra que Paulo disse? Jesus disse para Paulo, tem muita gente nessa cidade. Sabe quais eram os tipos de pessoas que Jesus tinha na cidade de Corinto? Nós lemos no texto aí. A partir do versículo 9, eu peço que você deixe a tua Bíblia aberta. Vou repetir mais uma vez. O apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Essa versão aqui é mais tranquila. Está dizendo aqui para eles, olha, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Primeiro, em Corinto havia ex-impuros. É o que está no versículo 9. Não vos enganeis, nem os impuros. E depois, no versículo 11, tais fostes alguns de vós. Outras versões dizem fornicadores, imorais, devassos. Na verdade, queridos, a palavra impuro no grego descreve todos os tipos de pecado sexual. Inclui prostituição, pornografia, incesto, pedofilia, adultério, homossexualismo, fornicação ou qualquer outra deturpação na área moral. Uma só palavra no grego, ela aborda tudo quanto é tipo de pecado na área sexual, imaginável e inimaginável. Paulo diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Irmãos, muitos na igreja de Corinto haviam se envolvido com pecados sexuais, os mais diversos, mas a Bíblia diz que eles foram libertos pelo poder de Deus. Aleluia. Paulo se refere a eles dizendo, assim foram alguns de vocês. Assim foram, não são mais. Com certeza o mesmo aconteceu com muitos que estão aqui nessa tarde. Muitos que estão aqui, muitos foram libertos também de pecados sexuais os mais variados. Muitos aqui tiveram suas vidas transformadas, outros talvez não ainda. Mas você não pode desistir de lutar, de confiar, de crer, de depender de Deus para ser liberto totalmente. Muitos aqui tiveram suas vidas libertas, transformadas por Jesus. Muitos hoje podem dizer, eu fui, não sou mais. Eu era cego, mas agora eu vejo. Em nome de Jesus. Até porque, queridos, só mudança de vida pode provar que houve mudança de coração. Agora eles eram ex-impuros. Eles tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E Paulo mais uma vez diz, tais fostes alguns de vós. Vocês eram, não são mais. Segundo, em Corinto havia também ex-idólatras. Versículo 9, nem idólatras. Tem Bíblia que é no versículo 10, tá? Depende da versão 9 ou 10. Então, em Corinto, tinha um enorme templo, contextualizando, dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Queridos, nesse local, nesse templo de Afrodite, a imoralidade andava de mãos dadas com a idolatria.
O povo de Corinto era idólatra desde o berço. Eles cultuavam vários ídolos. Hoje não é diferente. Não. A idolatria, ela é praticada largamente em nossa nação, no mundo. São bilhões e bilhões de pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura colocada no lugar de Deus. E as pessoas pedem a uma imagem, pedem a um objeto criado pelas mãos humanas. Isso é idolatria. Igrejas e mais igrejas também incentivam seus membros a venerarem e pedirem alguma coisa a uma imagem. Irmãos, quantos e quantos hoje em dia não idolatram também pastores e cantores? Depositam toda a sua confiança num homem. E quando o homem cai, todos caem juntos. O único homem que você tem que depositar a tua confiança 100% é Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele é infalível, ele é Deus. Esse você pode confiar. Ser humano, você tem que confiar sim no teu pastor, na tua liderança, mas não confiar ao ponto de depositar toda a tua esperança como se aquela pessoa fosse totalmente perfeita e impecável. O apóstolo João, escrevendo para os crentes, disse o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então o crente pode cometer idolatria. Não só aquele que se ajoelha diante de uma imagem, mas o crente dentro de uma igreja, ele pode mirar no pastor, no cantor ou outra coisa qualquer e cometer idolatria. Muitos coríntios haviam sido idólatras e Paulo diz que aquele que vive nessa prática não herdará o reino de Deus. Mas os irmãos daquela igreja, queridos, abandonaram esse pecado e se entregaram a Cristo. Agora, eles são o quê? Ex-idólatras. Eles eram, não são mais. Eles tiveram o quê? As suas vidas transformadas por Jesus. Terceiro, em Corinto, havia também ex-adúlteros. Olha aí no versículo 9. Paulo diz, e nem adúlteros. Queridos, o adultério é um dos pecados mais comuns da nossa sociedade moderna. É um pecado comum, mas não é normal. É comum, mas é um pecado grave. É comum, mas é um pecado terrível. É um pecado gravíssimo contra Deus, contra um cônjuge e contra os filhos que sofrem com adultério. Antigamente os homens traíam mais. Hoje, as mulheres quase estão em pé de igualdade nesse quesito. Infelizmente, esse tipo de pecado tem entrado até em nossas igrejas. Muitos pastores são adúlteros. E muitas esposas também estão entrando por esse caminho. E mais, muitos desses adúlteros condenam e apontam para um homossexual, mas estão na mesma condição deles, de pecado. É o sujo falando do mal lavado. Já viu isso? O cara apontando o dedo para lá, mas tem 4, 5 apontando para ele mesmo. No entanto, os que tais coisas praticam, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Aqui é questão de prática persistente. E muitos da igreja de Corinto haviam sido adúlteros e adúlteras. E Paulo diz, tais fostes alguns de vós. Ou seja, queridos, na igreja de Corinto havia muitos homens e mulheres que viviam traindo seus cônjuges, mas que foram libertos por Jesus. Jesus é poderoso para libertar esse tipo de pecado também. Em quarto, talvez você vá se escandalizar, não sei. Na igreja de Corinto havia ex-gay. Você sabia? Diz aí, ó, nem efeminados, nem sodomitas. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas lá na frente ele vai dizer, vocês foram isso, mas não são mais. Tais fostes alguns de vós. Talvez aqui não haja. As duas palavras aqui, queridos, efeminados e sodomitas, se referem a homossexuais. As duas descrevem parceiros, respectivamente ativos e passivos, numa relação homossexual masculina. Assim como o adultério e a idolatria, a prática homossexual era também comum nos dias do apóstolo Paulo. Era um pecado comum. Sócrates e 14
dos 15 primeiros imperadores eram gays, eram homossexuais, praticavam esse pecado. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui aos Coríntios, sabe quem estava no governo mundial do mundo? Um louco chamado Nero. Já ouviu falar de Nero, que botou fogo em Roma? Nero. Esse Nero se casou com um jovem chamado Esporo e vivia com ele como se ele fosse sua esposa. Esse mesmo Nero casou-se com outro homem chamado Pitágoras e chamava o outro de marido. Ou seja, ele tinha um homem como esposa e o outro homem como marido. Tenta imaginar essa loucura. É bom nem imaginar. Sendo assim, Paulo nada contra a maré da sua época e diz que homossexualismo é pecado. Levíticos 18, 22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Abominação. E Paulo afirma sem rodeios, queridos, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Seja ele bispo, seja ele pastor, seja ele apóstolo. E por mais que seja escandaloso, existem muitos pastores gays, igrejas de pastores casados com outro homem que pregam. Já tem igrejas inclusivas no Brasil. Coisas que há 20 anos atrás seria inimaginável pensar, mas já existe hoje em dia. Então, Deus abomina a prática homossexual, mas ama o pecador e enviou Jesus para salvá-lo e libertá-lo. Amém, queridos? Eu conheço um colega de juventude que era homossexual, assumido. Um dia ele conheceu um homem que mudou sua vida. Esse homem fez com que ele gostasse de mulher. Esse homem é Jesus. Aleluia. Aquele que transforma. Esse amigo casou-se e hoje é um pastor. É um homem de Deus. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que me impactou. Era o testemunho de Flávio Amaral, um ex-travesti. Esse vídeo ele conta como foi a sua transformação de vida. O que Jesus operou na vida dele. Hoje ele é casado e prega o evangelho por todo o Brasil. Amém? Portanto, na igreja de Corinto tinha também muitos homens e mulheres que antes tiveram envolvimentos com práticas homossexuais. Por isso o apóstolo Paulo diz mais uma vez: assim foram alguns de vós. Foram, não são mais. Quinto, na igreja de Corinto tinha também ex-ladrões. Ele diz mais aí, versículo 9. Nem os ladrões. A palavra grega aqui, queridos, é klepes, de onde vem a famosa palavra kleptomania, ou mania de roubar. Seria aqui o roubador de galinha. Seria aquele que tem o hábito de roubar pequenos objetos. No trabalho, pessoas que roubam biscoito no mercado, vasos de flor no cemitério, galinha do vizinho. Dizem que isso é um distúrbio, mas a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia diz mais que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Na igreja de Corinto, havia ex-ladrões de galinha, pessoas que foram libertas. Você crê que havia? Que Jesus é bom, ele liberta? Eles foram, mas não são mais. Como aqui talvez alguns. Quero crer que todos foram libertos. Sexto, na igreja de Corinto tinha também ex-avarentos. Ele diz aí, ó, e nem os avarentos. Queridos, o avarento é uma pessoa que é obcecada por ganhar e acumular dinheiro. Ele é ganancioso. Ele topa tudo por dinheiro. Já viu? Topa tudo por dinheiro. Ele não abre a mão nem para cumprimentar ninguém. Parece que tem um escorpião no bolso. Ele vive para juntar e nunca repartir. O pior é quando um avarento desse é um líder espiritual, é um pastor ganancioso. Aí a lambança fica completa. Irmãos, o pecado da avareza é tão grave como o pecado do adultério. E assim como o pecado do homossexualismo. E Paulo vai dizer mais uma vez que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Na igreja de Corinto havia ex-avarentos, pessoas que antes amavam a si mesmas, mas que depois passaram a amar a Deus e a obra de Deus. Pessoas que eram mesquinhas nas contribuições, mas que foram transformadas pelo Espírito Santo e passaram a contribuir na obra de Deus com alegria. Pessoas que entenderam
que nada trouxeram para este mundo e nada poderão levar deste mundo. Vai ser enterrado com a roupa do corpo e vai outro que vai escolher ainda, se possível. Não trouxemos nada e não vamos levar nada. Será que entre nós existe algum ex-avarento? Sétimo, na igreja de Corinto havia também ex-alcoólatras. Que isso, pastor? O apóstolo Paulo diz, nem os bêbados herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós. Eram, mas não são mais. Irmãos, na igreja de Corinto, havia pessoas que no passado bebiam da número 1 a 51. Bebiam de cair e o cão lamber a cara. Pessoas que eram viciadas no que certo pregador chamou de o ladrão de cérebros, porque realmente o álcool arranca o cérebro da pessoa. O álcool tem o poder de destruir o corpo e bestializar o homem. Quando alguém se entrega ao vício do álcool, perde o respeito próprio e perde o respeito dos outros também. Isso nós vemos constantemente. Amado, guarde isso. Todo alcoólatra um dia foi um bebedor social, ou não? Começou com pequenos goles. Pastor, não tem problema, pastor, tomar um copinho de vinho. Irmão, eu prefiro ser abstêmio, me abster de qualquer tipo de bebida. Porque quando eu era do mundo, eu não era dado a bebida, mas uma cerveja que eu tomava já me deixava fora de si. Então a melhor coisa é não provar o primeiro gole, porque todo alcoólatra, e eu tenho um irmão que, graças a Deus, tem sido liberto, mas ele começou com pequenos goles. E a situação, até há pouco tempo, era dramática. Então fuja do primeiro gole, pois Paulo diz que quem se entrega à bebida não vai herdar o reino de Deus. E na igreja de Corinto havia o quê? Ex-alcoólatras, pessoas que foram libertas por Jesus, das garras da cachaça. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Na igreja de Corinto também havia ex-maldizentes. Ele diz aí, e nem os maldizentes. Queridos, maldizer é o mesmo que falar mal. E falar mal do outro. O maldizente geralmente é fofoqueiro, caluniador, difamador. É uma pessoa maliciosa que tem prazer em espalhar contenda entre os irmãos. A língua é um pequeno membro, diz Tiago, capítulo 3, mas capaz de causar grandes destruições. E o maldizente faz isso. Ele é o famoso mexeriqueiro. E na igreja de Corinto havia também ex-fofoqueiro, contendeiro. Mas Jesus curou a língua dessas pessoas. Elas foram libertas e em vez de viverem falando mal dos outros, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Irmãos, é melhor falar em outras línguas do que falar mal dos outros. Quando for tentado, fala com Deus. Senhor, me enche o teu Espírito Santo. Eu não quero mais usar minha língua para o mal. Nono, na igreja de Corinto havia também ex-roubadores. Aí é forte, queridos. Ex-roubadores. Lembra que eu falei do ladrão no início? Tem o ladrão, tem o roubador, dentro de um contexto bíblico. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Na igreja de Corinto também tinha os roubadores. Se por um lado o ladrão se envolve em pequenos furtos, o roubador assalta na marra e, se possível, mata para roubar. O lema do roubador aqui é: o que é meu, e o que é seu também vai ser meu. O que é meu é meu, o que é seu vai ser meu. Muitos na igreja de Corinto foram assaltantes à mão armada, pessoas que maquinaram mal contra o próximo e até mataram para roubar. Seria o crime conhecido hoje como latrocínio, assalto seguido de morte. Terrível. Alguns anos atrás foi notícia em rede nacional um assalto, queridos. A Agência Nacional do Itaú, em São Bernardo do Campo. 7 assaltantes, armados até os dentes, entraram na agência e renderam os vigilantes. Nesse cenário, uma criança começou a chorar no colo da mãe. E essa criança chorava, e um dos traficantes, dos assaltantes, gritaram, berraram com ela para ela fazer a criança chorar e nada dela conseguir calar a sua criança, a sua filhinha. Um dos criminosos gritou, mas não teve resultado. E o bandido, numa reação animalesca, totalmente fora de si, ele matou as duas, a mãe e a filhinha, dentro do banco. Naquele mesmo dia,
5 dos 7 assaltantes foram mortos pela polícia. 2 assaltantes foram presos. E um deles era José Paulo Ventura, mais conhecido como Paulinho Bang Bang. Isso aconteceu em 1989. E eu pude, hoje de manhã, ouvir mais uma vez esse testemunho muito impactante. O pai de Thalita, da menina e esposa da moça assassinada, entrevistado pelo Jornal Nacional diante das câmeras de televisão, após perder a esposa e a filha, nesse terrível crime, disse que perdoava os assassinos da sua esposa e da sua filha. Ele disse ainda que se esses homens tivessem conhecido Jesus, eles não tinham feito isso. Porém, o pai de Thalita fez mais do que perdoar o assassino da sua esposa e filha. Ele enviou um mensageiro à prisão, um amigo que era evangelista, e enviou esse amigo para dar uma Bíblia para ele, para Paulinho Bang Bang, e para pregar o evangelho para ele, falar do amor de Deus. Só que Paulinho Bang Bang na cadeia, ele já tinha conseguido confeccionar um punhal. E na medida que esse missionário pregava para ele, ele intentou matar o missionário. Olha que coisa louca. Ser humano, só a graça de Deus. Quando, porém, ele levantou a mão contra o mensageiro de Deus, a história diz que ele caiu quebrantado, aos prantos, aos pés do evangelista. E a sua vida foi radical e profundamente transformada. De monstro, ele se tornou um santo. De criminoso, servo de Jesus Cristo. O temido assaltante de banco, um dos mais famosos da época. Hoje, ele é um pastor evangélico, um homem manso, humilde, convertido, portador das boas novas de salvação. Não há impossíveis para Deus. O que Deus fez na vida de Paulinho Bang Bang, Ele pode fazer na tua também. Não desista da caminhada. Não pense em abandonar tudo e voltar lá para fora, para o mundo do crime. Não pense nisso. Glória a Deus. Paulinho Bang Bang é um ex-assaltante de banco, um ex-assassino, um ex-viciado em drogas, um ex-presidiário. Assim como na igreja de Corinto também havia ex-bandidos. Talvez você fique surpreso com tudo que eu estou falando. Talvez você pensasse que na igreja todos tinham nascido crentes, que todos tivessem um passado limpo de pecados. Mas não é assim, queridos. Não é assim. A igreja de Cristo, como já disse, é constituída de um bando de ex. Eu não me envolvi no mundo do crime, das drogas, mas eu fui DJ, tinha equipe de som. Vivia no mundo da noite. Mas Jesus transformou a minha vida. A igreja é um agrupamento de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Pessoas que foram resgatadas com mãos fortes do império das trevas. Pessoas que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador e tiveram as suas vidas transformadas. Assim era com a igreja de Corinto. E assim pode ser também com a vida de muitos que estão aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, Senhor. Agora, se todas as pessoas citadas no nosso texto, como os impuros, os idólatras, efeminados, sodomitas, beberrões, ladrões e roubadores, se essas pessoas aqui não tivessem se arrependido dos seus pecados e recebido a Cristo como Senhor e Salvador, elas estariam perdidas para sempre. Porque Paulo diz que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Não herdarão. Concluindo, Paulo diz aí no versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido o quê? Lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, não tem como negar que houve um milagre da graça de Deus no inferno moral da igreja de Corinto, assim como pode estar acontecendo também um milagre moral na tua vida. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Três coisas aconteceram para que aquelas pessoas de Corinto passassem a ser um ex. Primeiro, eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Paulo diz, vocês foram lavados. Irmãos, quando os coríntios receberam Jesus como Senhor e Salvador, os seus corações foram lavados. O lavar é completo. Quando Deus perdoa um pecador arrependido, a sua conta é zerada.
Isso é graça, é favor. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Quando Deus perdoa um pecador, Ele zera a conta do pecador. Quando alguém se rende verdadeiramente a Cristo, seus pecados são apagados. Se houver genuíno arrependimento, haverá também genuíno lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que é o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Segundo, eles foram santificados pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é santificado nele e separado para ele. Santificação não é sinônimo de perfeição. Não. Perfeição somente na glória. Perfeição somente no céu, para aquele que perseverar até o fim. Deus é o agente da nossa santificação. Ele muda o nosso interior, muda nossos desejos, muda nossos comportamentos, muda as nossas vontades. Isso é santificação. É um pouquinho de cada vez. É um dia mais próximo de Deus do que o outro. Um dia de cada vez. Terceiro, eles foram o quê? Justificados por Deus. Ser justificado é ser declarado justo por um Deus santo. Isso acontece no céu e não na terra. A justificação é um veredito do juiz dos juízes, o rei dos reis. É algo que Deus faz. É um ato que flui da sua generosidade. Por quê? Porque Ele perdoa todos os nossos pecados e nos considera justos, santos, prontos para a glória. Isso aconteceu, queridos, porque todos os nossos pecados foram lançados na conta de Cristo. E a sua justiça, a justiça de Jesus, ela foi lançada, depositada na nossa conta. Vocês foram justificados quando você crê em Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo. Todo o seu pecado passa para Ele e a justiça dele passa para você. Amém, queridos? Creia nessa palavra. Em Corinto havia um bando de eis. Toda a igreja existe um bando de eis. Jesus Cristo mudou o meu viver. É esse o louvor que nós vamos estar cantando agora para terminar. E o nosso amado Davi vai estar louvando. E no final estaremos orando também. Amém? Vamos ficar de pé? Guarde essa palavra no teu coração, meu querido.